Bom, então, boa noite. Meu nome é Andrei de Peregrin. Eu estou gravando esse vídeo para com a comprovação de estágio em docência e planejamento da Universidade da Uninter, no curso de licenciatura em História. Em função da pandemia, esse vídeo tem que ser gravado para respeitar o distanciamento social. Eu vou falar então sobre as reduções jesuíticas na América e as missões jesuíticas de forma geral, né, no Brasil e na América Latina, já que abrange aí alguns países como o Brasil, Argentina e o próprio Paraguai, que também era um território disputado então pelas reduções jesuíticas, pelos padres jesuítas e pela América Portuguesa de forma geral, né, que queria dominar aí esse vasto território hoje pertencente ao Brasil. Os jesuítas então eram padres que pertenciam à Companhia de Jesus, que era vinculada à Igreja Católica, que tinha como objetivo a pregação do Evangelho pelo mundo. Essa companhia foi fundada em 1534 pelo Padre Inácio de Loyola, reconhecida pela Igreja a partir do Papa Paulo III, em 1540. E a proposta dos jesuítas era a evangelização dos índios, a pregação do cristianismo, com o ensino da catequese, ou catequizando aí os índios de forma geral. Esses índios, então, das tribos Tupis-Guarani, pertencentes às regiões sul do Brasil, hoje região sul do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná, e também nas reduções pertencentes à América Espanhola, que seriam aí, que pertencem à Argentina e ao Paraguai. Esses padres jesuítas então vieram para cá com a missão de catequizar, né, como foi dito, os índios guaranis brasileiros aí, os índios tupis guaranis, e criaram então as reduções. A redução nada mais é que num país como o Brasil, onde a diversidade indígena é muito grande, existiam várias tribos indígenas que pertenciam aí a essa região. O próprio nome diz, era uma redução jesuítica, em que eles reduziam o número de tribos indígenas a um pequeno espaço, a um pequeno lugar onde eles pudessem controlar mais facilmente esses índios, e também pregando o catequismo, o cristianismo de forma geral, transformando-os, convertendo-os em cristãos, né? Que essa era a missão jesuítica. Então essa redução nada mais é então do que reduzir a abrangência do território dos índios, tornando-os em um espaço pequeno, ficando mais fácil então para catequizá-los. No Brasil, então, essas reduções, as missões jesuíticas se iniciaram em 1549, com o apoio do governo geral de Tomé de Souza. Assim começam os primeiros jesuíticos brasileiros com nomes conhecidos até hoje, como padres Manuel de Nóbrega, José de Anchieta e Antônio Vieira, que seriam aí os jesuítas mais famosos, né? Os padres possuíam então um treinamento militar, isso era refletido nas rotinas rígidas dessas pequenas reduções ou desses acampamentos jesuítas, na qual eles exigiam muita disciplina dos índios, coisa que eles também não estavam habituados, né, já que eram camponeses, vinham do campo, com tradições indígenas, suas próprias culturas aí, e o padre o padre jesuíta nessas missões, eles tentavam ensinar para os índios essas culturas europeias, transformando-os para que pudessem conviver com outros europeus, os comportamentos europeus também, baseados no cristianismo, lógico. Para os padres, eles eram pagões, né? Adoravam deuses pagãos, que seriam contra a igreja, em desaprovação do que a igreja pregava naquele período. Então, falando um pouco sobre essas reduções, né, as características dessas reduções aí, elas eram regimentadas por padres missionários, então eles tinham um caráter autoritário, exigiam disciplina dos índios, usavam de punições físicas, caso fosse necessário, aí, que eles julgassem necessário, né, e as obrigações deles não fossem cumpridas. Então, essa obediência militar, esse
engajamento militar que os padres tinham vindos da Europa, vindo da coroa portuguesa para cá, acabavam então por impor essas regras nos indígenas. O principal objetivo, como eu já falei, é a catequização dos índios, né, adaptando aos costumes religiosos europeus, costumes sociais, culturais e religiosos vigentes na Europa, né, vigentes lá em Portugal. Então, eles exerciam essas tarefas religiosas, precisavam exercer trabalhos de mão de obra para sustentar o acampamento. Esses acampamentos também, então, é importante ressaltar que eram lugares muito ricos em erva mate, existiam vastas plantações de erva mate, até pelas regiões onde eles abrangiam, essas missões estavam situadas, né? Também eram muito ricos em gado, uma região muito produtiva no gado, tanto que foram os padres jesuítas que trouxeram o gado para a região sul do Brasil, né, nessas reduções. Além de trabalhos de mão de obra para sustento dos acampamentos, né, o sustento dos padres, que viviam muito bem, por sinal. Dentro dos acampamentos, então, foram instituídos os primeiros projetos de educação que moldaram a base das primeiras escolas brasileiras. Isso é um projeto europeu de educação, foi trazido para cá também pelos padres jesuítas, né, em que eles implantaram aí nas missões. E começa com o monopólio, a educação começa com o monopólio jesuíta, né, intrinsecamente ligado aos valores cristãos. Então eles usavam, eles educavam os índios junto com a catequização, né, uma educação voltada ao cristianismo, para que eles adorassem, assim como os padres adoravam aí a Igreja Católica, né. Falando um pouco mais assim também sobre a educação, né, em que os padres jesuítas implantaram esses primeiros modelos das escolas do sistema educacional brasileiro. Isso também se deve pelo fato de que os padres jesuítas eles também ensinavam os filhos dos produtores que viviam na região. Eles acabavam também por terem padrões de conhecimento europeu, por terem estudado na Europa, por virem educados de lá. Eles também, então, eles lecionavam aos filhos dos fazendeiros já com um conhecimento maior, mais abrangente, coisa que até então ainda não era vigente, não era uma coisa comum no Brasil. Esse conhecimento deles era muito amplo e também ajudou, então, com os filhos dos proprietários de terra. Falando também dos proprietários de terra, as missões jesuíticas também serviram para apaziguar um pouco os ânimos na região, porque os proprietários de terra das redondezas dessas missões jesuíticas acabavam por tentar escravizar os índios. Isso também, então, desencadeou alguns conflitos entre esses proprietários e os próprios indígenas, né? Em momentos anteriores, aí, quem sabe as reduções ou durante as reduções, tanto é que alguns índios eles acabavam por fugir desses colonos e se refugiar nessas missões jesuíticas. Então, além do mais não só dos colonos, mas de outras tribos indígenas, porque como era uma região muito povoada por diversas tribos, aí, tanto que se fala em 7 povos das missões, né, que são os 7 povos guaranis, aí, todos índios guaranis, mas povoados diferentes. O índio tupi guarani, ele é um índio muito voltado à guerra, muito voltado à defesa do seu território, e eles viviam em guerra com outros povos indígenas que viviam naquela região ali também. Então as missões jesuíticas também apaziguaram os índios, esses povos que viviam na região, por meio da catequese também, por meio dos costumes europeus, tornando-os aí parte de uma outra civilização, de uma outra sociedade, fazendo com que eles esquecessem essas raízes também indígenas deles, ou os motivos pelos quais eles disputavam as terras que eles davam, né? Isso também é bastante relevante aí nas missões jesuíticas, desempenhou um papel muito importante na catequização dos índios nessa parte, né? Então eles enfrentaram inúmeros conflitos com colonos, com os próprios índios, nos séculos XVI e no século XVII também. A ação dos jesuítas, então, era a proteção dos nativos, da escravidão, levou a coroa a determinar algumas leis que permitiam a escravização dos indígenas somente em casos
de guerra justa. Permitiam a escravização dos indígenas somente em casos de guerra justa, ou seja, quando os nativos atacavam algum português. Sobre isso, o historiador divergem sobre algumas ideias, né? Porque os índios eram escravos também, então não seria só nessas ocasiões. Então, com o passar do tempo, os atritos entre os jesuítas não se restringiram só aos colonos, eles acabavam entrando em conflito com a coroa, que após a Guerra Guaranítica, onde jesuítas e indígenas guaranis confrontaram tropas portuguesas pelo controle das missões dos 7 povos, né? Os próprios povos ali entraram em confronto com a coroa portuguesa, que já enxergava como uma possível sociedade dentro do seu próprio império, né? Uma sociedade paralela dentro do Império Português, esses 7 povos jesuíticos, até pelas ordens, pelas regras, pelo conhecimento militar dos padres, também isso é bem importante de ressaltar, né? Acabou levando então a esse conflito. O poder econômico então dessas missões despertou a cobiça da coroa portuguesa, né? E em 1759 os jesuítas foram expulsos de Portugal e de todas as suas colônias, incluindo a colônia portuguesa no Brasil e a portuguesa africana, né? Que também existiam reduções jesuíticas na África, tá? Esse processo, então, de expulsão dos jesuítas, ele se dá início em 1759, quando inicia-se essa perseguição da coroa aos padres jesuítas, em função da influência na educação que eles tinham na região, na economia muito forte dessas reduções jesuíticas da região, né? E isso termina, então, em 1773, com a dissolução da ordem jesuítica. As missões jesuíticas na América então sucumbem e ocorre a disseminação dos povos nativos reduzidos, né? Os povos nativos reduzidos, então, realmente reduzidos em um pequeno espaço, acabam voltando aí às suas terras natais ou acabam sendo livres ou libertos dos padres aí, o que também faz com que eles percam aí a educação religiosa que eles tinham, porque os povos foram forçados a isso não era uma coisa deles mesmo, eles adoravam outros deuses tupis, né? E acabavam então que a absorção que eles tiveram da cultura europeia foi muito baixa, muito fraca, o que faz com que eles retornem a essas culturas verdadeiras, né? As missões jesuíticas da América então fizeram uma tentativa de introdução do sistema de vida europeu aos nativos, integrando seus valores e tradições tribais, mas somente até o limite de características próprias dos índios. Eles não entrassem em conflito com a fé pregada pelos jesuítas, né? Então as características dos índios chegavam ao ponto de conflito com a fé pregada. Debatido então isso por historiadores, os méritos das missões apresentavam relevância no que se refere à primeira organização territorial nas colônias. Essas organizações territorial dentro da colônia portuguesa acabou a criação de cidades-estados, de setores econômicos aí, por exemplo, a disseminação do gado nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina vieram então pela força econômica que a igreja tinha na época, de também trazer essa produção de gado na região, a exploração da erva mate, a exploração da madeira, que também eram bastante presentes na região, assim como diversos outros setores econômicos e culturais que se favoreceram, né? O favorecimento também no setor da educação, por eles terem trazido aí os primeiros modelos da educação brasileira, terem sido desenvolvidos pelos padres jesuítas, e também pelo fato então de que assim como a intenção deles era catequizar os índios, né, eles acabaram por também trazer uma relativa paz à região, fazendo com que se acabassem os conflitos com os colonos, entre as próprias tribos, aí, porque eram 7 povos, todos muito diferentes um do outro, apesar de serem índios tupis, né, acaba então por trazer uma série de benefícios também históricos, mas também alguns malefícios aí que foram a escravização dos índios, as duras, o regimento militar que os padres tinham acabavam também por trazer
alguns castigos muito pesados, castigos físicos muito pesados para os índios, né? Mas isso tudo foi parte do processo em uma situação, em uma época em que essas coisas eram um pouco mais menos mal vistas, né? Principalmente para a igreja, porque a própria igreja praticava tais atos, né? E esse foi então a minha explicação aí sobre as missões jesuíticas na América, né? Lembrando que essas missões jesuíticas elas existiram também na África, nas colônias portuguesas na África, também com o intuito então de catequizar os africanos, né? Os nativo-africanos lá, em alguns países africanos. No Brasil, então, elas se encontravam no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do Paraná, além dos territórios hoje pertencentes ao Paraguai e à Argentina. Tá? Então era isso, muito obrigado e até mais.